Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso terceiro dia de aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Escatologia. Estamos no segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos falar agora sobre o aliancismo. Falamos um pouco, há pouco, no primeiro módulo, sobre os cuidados que precisamos para interpretar uma profecia. Enquanto eu fui pegar meu chá, pegar o bolinho aqui, né? No intervalo, eu lembrei de algo. Deixa eu até fazer um comentário aqui que vai ser muito oportuno. Irmãos, hoje nós temos assim como algo comum e algo que faz parte da nossa cultura eclesiástica e da prática, da praxis, né, religiosa nossa, protestante, o exercício dos dons espirituais. Mesmo os nossos irmãos tradicionais, eles não negam a questão dos dons, dos talentos. Claro, eles terão algumas ressalvas em alguns pontos, mas hoje a igreja do século XXI, vamos dizer assim, não é a igreja do século XX, porque até a igreja do século XX, essa questão dos dons espirituais era algo novo. Os grandes reformadores da igreja e depois os grandes avivalistas, eles eram pessoas que eram usadas por Deus, mas não havia ali uma manifestação espiritual muito explícita. Já a igreja do século XX e a igreja do século XXI, ela foi, eu diria, ela foi moldada nesse novo formato. Eu sei que nós temos, né, os falsos profetas, os neopentecostais, mas deixando eles de lado, falando aqui do verdadeiro cristianismo, percebam, olha que interessante, hein? A gente não falou há pouco sobre interpretando as profecias? Durante quase 2000 anos, a atividade dos dons espirituais não eram praticados, se perdeu logo nos primeiros séculos. E agora, no último século, voltou à tona, e agora é comum. Então, em vez em quando a gente vê um pastor até tradicional, que ele tem experiências de exorcismo. E se você perguntar para um pastor tradicional se ele expulsou o demônio, ele fala, eu expulsei mesmo. Mas o senhor acredita? Ele falou, claro que acredito. Ou seja, parece um choque de cultura, né? Há 100 anos atrás, um tradicional jamais diria, talvez assim, porque não fazia parte da prática. Eles sabiam que existia, mas percebam, quem foi que restaurou? Vamos lá, fazendo uma lição de casa aqui, uma pesquisa de casos. Quem foi que restaurou essa questão do exercício dos dons espirituais na igreja contemporânea? Foi a prática humana ou foi o Espírito Santo? Percebam, 2000 anos se passaram, sendo que nos primeiros séculos era algo comum, essas práticas foi se perdendo. Quem permitiu com que se perdesse essas práticas? Foi o pecado? Creio. Foi o próprio Espírito Santo, que pela sua soberania, pela sua capacidade, que é eterna e infalível e inerrante, porque ele é Deus, ele não quis trabalhar dessa forma na sua igreja durante esses 2000 anos. Esse é o entendimento que eu chego, porque até o quinto século, sexto século, temos crentes brilhantes na igreja de Jesus que não exerciam os dons. Eles exerciam uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, eram pessoas usadas por Deus em serem proclamadores do evangelho, levando fidelidade às escrituras. Estava nascendo ali o romanismo, mas tinha muita coisa boa ainda dentro dessa patrística, por exemplo, dos pais da igreja. É chamado até a era de ouro do cristianismo. Ora, por que na patrística não existia ali o poder dos dons? E por que eles são chamados eras de ouro? Quando a gente vai avaliar a patrística, eles eram piedosos, eles eram crentes, eles eram zelosos. Mas por que não expulsava demônio a granel? Por que não impunham as mãos e curavam as pessoas? Aí, de repente, a gente vê essa era de ouro, né, ser consolidada na história, a gente vê uma nova coisa acontecendo no meio da igreja, e a gente vê, depois da Reforma Protestante, ainda 400 anos depois, surge novamente no seio da igreja esse retomar aquelas práticas bíblicas. Quem foi que fez isso? Por que eu estou falando isso?
Porque, percebam, aqui é uma mistura de aliancismo e de dispensação. No sentido assim, aquela geração desfrutou disso, a nossa geração está desfrutando. Quem é que está no controle de tudo isso? Nós estamos na mesma aliança, mas quem está trabalhando entre nós? Eu acredito que essas coisas pertencem a Deus, pertencem ao Espírito Santo, e a gente só aceita quando acontece. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre John Wesley, George Whitefield, Spurgeon, quando a gente fala sobre John Bunyan, por que eles não podiam desfrutar desse poder, dessa graça que a igreja contemporânea faz e exercita? Porque não foi da vontade do Espírito Santo. Quem é que está no controle de todas essas coisas? É o Espírito Santo. E por que eu estou falando isso, né? Porque não tem como a gente se esquecer, fechar. E lembra que no primeiro módulo eu falei que tem coisas que só quando acontece nós entendemos? Só quando é restaurada nós aceitamos? Só quando é evidenciado o milagre ou o sinal de Deus, nós damos o direito de dúvida e falamos, não, realmente é Deus que está nesse negócio? Percebam, por que eu estou fazendo essa leitura da história aqui? Para mostrar que a profecia, ela está em Deus. A Bíblia pertence a Deus, pertence ao Espírito Santo. A gente é meros coadjuvantes da história, que vamos participando como Deus quer. Ora entendemos, ora não entendemos. Por que houve essa interrupção? Seria muito fácil falar que a igreja da patrística se desviou, seria muito fácil. É óbvio que isso é uma palavra de fuga. Os nossos irmãos da patrística foram chamados de Era de Ouro e eles não exercitavam coisas que nós hoje exercitamos. Então, fica aqui, talvez nessas palavras, uma ideia de que o nosso Deus, ele é o Senhor da história. E quando a gente está fazendo o estudo das profecias apocalípticas, é nessa hora que a gente vê que ele é o grande soberano da história. E por isso que no intervalo a gente até falou sobre o aliancismo e o dispensacionalismo, e eu falava do David Pentecoste, que ele trabalha mais no aliancismo, a gente vai entrar agora nele, mas ele também vai para o dispensacionalismo, ou seja, na minha opinião, essas coisas elas acabam se mesclando, como o Júnior disse, são híbridas, né? Tem uma correlação, tem uma beleza. E a gente, nessa hora, se apequena, dizendo, Senhor, estamos aqui, né? Queremos aprender com o Senhor, no meio, com a tua atuação na nossa história, né? Então, fiz questão de fazer esse comentário, porque quando eu fui pegar o chá, me veio esse estalo, eu falei, isso é muito importante, tá bom? Querem fazer algum comentário? Essa fez esse comentário aí, eu achei interessante, porque a patrística, os homens, aí dava muita ênfase na combate à heresia, muita ênfase na escritura, né, na doutrina, né? Sim. E Deus podia ter usado eles de forma sobrenatural em outras áreas, né, Júnior? E porque eles tinha foram... muita heresia, fugindo, né? Mas e hoje, a pergunta que fica, né? Hoje a gente não tem heresia? Tem um monte de heresia. Né? Você Mas entende assim, como... voltando ao tema, por que também dava ênfase mais na doutrina, na escritura, combatendo as heresias que surgiram dentro da própria igreja? E será que porque também não buscava também essa questão de orar pelo enfermo? Porque então, na época da reforma também se deu ênfase também mais na palavra, né? Então, eu quero acreditar, Júlio, que era essa questão do próprio Espírito Santo gerando esse interesse no seu povo naquela história. Porque, ora, eles eram tão piedosos, a gente pega na Era de Ouro da Patrística, que eles eram presos, surrados por causa de Cristo. Você acha que eles não poderiam orar impondo as mãos sobre os enfermos? Claro que poderiam. Então, o que eu vejo nessa hora? Sabe, Júnior, o que eu vejo nessa hora? Será que Spurgeon não amaria fazer esses tipos de práticas? Eu acho que ele não teria problema nenhum. E por que ele não foi impelido a agir assim? Um homem que foi impelido a pregar como um príncipe e deixou um legado magnífico. Perceba, é isso que eu digo. John Wesley, os moravianos, dedicando a vida deles, por que eles não usufruíam disso? É aí onde entra, é isso que eu estou, né, talvez tentando passar.
eu acredito muito nessa soberania de Deus na história, a providência de Deus na história. E que nessa hora a gente se apequena, porque dizer que eles não buscavam é dar uma resposta muito, né, rasa, né? Porque você vê que os discípulos e o próprio Jesus, eles não iam atrás disso aí. Era a necessidade que vinha para eles. É. Por exemplo, quando Pedro foi lá para Jope, ele encontrou lá na cidade, logo encontrou Enéas, ele encontrou Enéas ali e Deus usa ele para operar. Ele podia chamar a ele para ir atender uma outra necessidade. Eles não iam atrás dessas coisas. Sim, exato. Mas eu digo, será que na igreja da patrística não tinha essa necessidade? Eu creio que sim, Júnior. Mas porque não havia a manifestação sobrenatural? É nisso que eu digo que a ideia da dispensação parece que é realmente algo que está no controle do Espírito Santo e não está no nosso controle. Ah, sim, claro. Né? Por isso que eu fiz questão de fazer esse comentário, para mostrar que algo aconteceu na história e eu poderia dizer assim, não, os irmãos buscaram, tá? Poxa, o povo de Deus estava disposto a morrer no passado. Ora, será que não tem busca mais intensa do que essa, né? Mas assim, só fiz um comentário aleatório para a gente fazer um link aqui entre as coisas. Mas vamos lá, poliancismo, irmãos. Irmãos, eu não vou trabalhar propriamente no livro, eu só vou fazer uma síntese aqui para levar vocês a essas preciosidades, tá vendo? Que nem aqui, ó, seção segunda do livro do nosso irmão Pentecostes. Olha que ele fala, as alianças bíblicas e escatológicas. Então, quando a gente começa a pegar aqui, ó, a aliança abraâmica, a aliança palestina, a aliança davídica, uma nova aliança. Isso remete a essa ideia aqui, pela qual a gente já viu nesse material, né? A gente já viu de uma forma direta ou indireta, né, as alianças, né, desde dos patriarcas, ó, aqui no caso, né, a aliança abraâmica, tá quando? Tá aqui com o patriarca Abraão, né? Então a gente vê que todas essas alianças, de fatos, até a aliança, como a gente notou há pouco, né, que é a nova aliança, ela está desde aqui com Abraão, né? Vem depois a Palestina, que seria, no caso, ele chama aqui a Aliança Palestina, mas é do Reino de Israel, da Palestina atual, que era a antiga Canaã. Depois vem a Aliança Davídica, Deus faz uma aliança com Davi, né? Mostrando que a descendência dele jamais teria fim e sobre a descendência dele viria o grande rei. E, por último, a nova aliança, que é em Jesus. Ou seja, se cumpre, né, essa aliança que começa com Abraão, se cumpre aqui em Jesus. Então, no primeiro momento, a gente vê essa aliança. E essas alianças sendo estabelecida por Deus. Como eu disse para vocês, para mim, o aliancismo, como o Júnior até no intervalo mencionou, que muitos aliancistas acabam sendo amilenistas. Por quê? Porque eles acabam fazendo uma leitura da história diante desse fato, que é o fato de que uma coisa desenvolve-se a outra e que essa questão, tanto da tribulação quanto do milênio, é uma figura de linguagem, aonde isso tudo já aconteceu em um período da história e em outros períodos. Como nós mencionávamos, se nós fizermos uma leitura da tribulação na perspectiva da alegorização, a igreja primitiva já passou pela tribulação. A igreja também ali da patrística passou por tribulação. A igreja da reforma passou por tribulação. A igreja mais recente, que é a igreja que contemplou e viveu a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, também já viveu essa tribulação. E outra mais recente aqui para nós foi o período do comunismo no mundo. Vocês estão vendo que agora os jornais, de uma forma geral, não estão falando o que está acontecendo na Nigéria, mas o que está acontecendo na Nigéria é uma tribulação, é um massacre contra os cristãos, né? Diariamente,
diariamente estão matando cristãos lá na Nigéria e tem acontecido perseguições. Então, quando a gente faz uma leitura da tribulação, da perspectiva da alegorização, já aconteceu inúmeras vezes, né? Desde a igreja primitiva e quanto mais recente, como a gente mencionou, né? Então, assim, é muito interessante essa leitura, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Então, voltando aqui para as alianças, né, irmãos? Então, percebam que agora o nosso irmão Pentecostes, ele vai fazer essa sua citação, mostrando as alianças, mas ao mesmo tempo ele chega aonde? Ele chega aqui, ó, como a gente está vendo. Ele chega na terceira seção, que é as profecias da presente era. Ele trata a presente era como os dispensacionalistas tratam a dispensação da graça. Então, perceba que, olha só, ele chama presente era, mas ó, o decurso da presente era, a teoria do arrebatamento parcial, do arrebatamento pós-tribulacionista, mesotribulacionista, pré-tribulacionista, os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. Então, perceba que mesmo ele tendo uma tendência ao aliancismo, ele trabalha dando ele trabalha puxando a brasa para a sadia da dispensação. Olha que curioso. E aí também, na próxima sessão, que aqui é a sessão 4, olha só como ele trabalha. Ele usa agora as profecias do período da tribulação. Em outras palavras, ele acredita que nos 7 anos de tribulação, logo, ele tem uma influência direta do quê? Dos dispensacionalistas. Interessante, né? Estão conseguindo enxergar? Está dando para ver? Aí vem aqui a quinta sessão, as profecias relacionadas ao segundo advento. Ou seja, aí aqui vem aquilo que a gente conhece como, né, no caso, como que é o nome? A volta de Jesus, né? Deu para entender, meus irmãos, como que as alianças elas se mesclam aqui com a dispensação? Ficou claro? Deu para ver? E aí pode ver, ó, ele vem as profecias da tribulação, as profecias relacionadas ao segundo advento, as profecias do milênio. E aí ele vem e traz. E agora, na sétima... é que esse livro aqui está um pouco diferente, né? Aqui. Isso. Deu para compreender um pouco qual que foi aqui o link entre um e outro? Entre as duas visões, da aliança e dos dispensacionalistas? Ficou alguma dúvida? Deu para enxergar um pouco bem essa questão? Tudo bem, então? Até aí? Eu queria dar um destaque agora aqui com vocês, por exemplo, tanto no capítulo 5, quanto no capítulo 9. O capítulo 5 fala da aliança abraâmica, e o capítulo 9 fala também sobre a era presente, né? Então, olhem só aqui, tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 9, né? E principalmente 9. Essa parte que fala sobre esse lado da era presente, a maneira em que o nosso irmão trabalha esses capítulos, né? Dando essa ideia do quadro que a gente viu há pouco. E agora eu quero entrar com vocês, dar uma pausa, eu quero voltar aqui para o mapa para trabalhar um pouco essa ideia. Olha só, meus irmãos. Vamos agora aqui falar um pouco sobre aquela questão que eu tinha mencionado para vocês, das 70 semanas de Daniel. Vamos entrar um pouco sobre esses acontecimentos, e eu peguei aqui para vocês o material, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, 70 semanas de Daniel. Ó, aqui, ó. Deixa eu completar, de compartilhar aqui, ó. Vamos lá. Esse material eu peguei aqui no Gemini, né?
Eu até fiz uma pergunta ao Gemini. Da onde você se baseou? Quais foram as suas fontes? Né? E aí ele disse que as fontes dele foi Mateus, Daniel, etc. e tal, ou seja, a Bíblia, mas dá para ver que ele tem uma visão totalmente voltada, né, para essas teorias mais recentes desses escritores, tanto dispensacionalistas quanto aliancistas. E olha só, olha que interessante aqui, o quadro das profecias de Daniel, como eu mencionei, né? Tomé, leia para nós, meu irmãozão, por gentileza, aqui, né? Vamos agora dissecar um pouco essas 70 semanas de Daniel para ver se a gente enxerga elas nesse mapa, como eu tinha mencionado para vocês, do desenho, né? Das profecias aqui, o plano divino através do século. Lembrando que o plano divino através do século, ele é um dispensacionalista, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. A partir do quadro 1? Isso, quadro 1, a profecia, né? A profecia das 70 semanas de Daniel. Daniel 9, versículos de 24 a 27. A profecia das 70 semanas, 7 anos, é a espinha dorsal da cronologia dispensacionalista, dos fins dos tempos. Cada semana representa 7 anos, totalizando 490 anos para o cumprimento do plano de Deus para Israel. Dá uma pausa aqui. Percebam que os dispensacionalistas, eles têm uma leitura literal. Eles pendem para o literalismo. Eles não pendem para a alegorização. Já a leitura aliancista, eles mesclam entre ambos. Porque, de fato, por exemplo, nós somos descendentes de Abraão. De que tipo? Espiritual. Não há um sangue judeu na nossa veia, pelo menos na maioria de nós. Podem ver que Paulo vai dizer que nós somos o Israel de Deus. Isso é espiritual. Então, percebam, são profecias que, se a gente for interpretar na sua literalidade, não fecha. Então, muitas profecias e muito entendimento tem a ver com a aliança, sim, mas é uma aliança mais voltada a uma interpretação alegórica, que a gente compreende plenamente, né? Fomos enxertados na videira. Fomos enxertados na oliveira. Éramos jambuzeiro bravo. Sim. Então, né, somos gentios. Nós pertencemos agora à graça. Então, a dispensacionalista, a gente já vai voltar também para o material dispensacionalista, mas, então, tudo bem até aí, né? Então, aqui, Tomé, olha só, os períodos, né, irmãos? Olha só que interessante agora. Pode caminhar aqui, Tomé? Período de semanas, olha como está aqui, ó, período de semana, duração de anos, o evento foco profético, o cumprimento da visão dispensacionalista e a passagem-chave. Então, Tomé, leia para nós aqui, o próximo bloco, por favor. Primeiras 7 semanas, duração 49 anos, eventos, reconstrução de Jerusalém, da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a conclusão da cidade e do muro. Cumprimento, na visão dispensacionalista, cumprida com reconstrução sob Esdras e Neemias, cerca de 445 a.C. até 396 a.C. Passagens chaves, Daniel 9, 25 e Neemias 2. Percebam que aqui, até a maneira que está, né, cerca de... Por isso que, irmãos, percebam que mesmo que Daniel deu essa questão das semanas, não tem uma data assim exata. Ó, essa é a data ano zero. A gente sabe que é ali próximo. Não tem sabe, aquela questão de... Não, é nessa data, é assim, dessa forma, né? Então, viu aqui os 49 anos? Joia? A próxima, para nós, Tomé, por gentileza, ó, os próximos 62, perceba, ó, é 7, mais 62 deu 69, tá bom? Então, leia agora a segunda parte aqui para nós, Tomé, por favor. Próximas 62 semanas, 434 anos. A vinda do Messias, da conclusão da reconstrução até a chegada do ungido, Messias,
cumprida no ministério de Jesus Cristo, culminando em sua morte, o ungido, será cortado. Daniel 9, 25 e 26 e Mateus 21. Ou seja, até a morte de Jesus foram 69 semanas de anos. Por isso que havia entre os apóstolos, meus irmãos, a expectativa de que está chegando no fim, ele vai vir. Lembram qual foram as palavras dos apóstolos e discípulos quando Jesus tinha acabado de ser elevado aos céus, aos 2 anjos, ali no Monte das Oliveiras? Senhor, né, perguntando para os anjos, né? Quando que tudo vai acabar? Quando que a gente vai chegar ao final? Percebam, porque essa expectativa era muito presente ali na igreja primitiva, não é? Então, é esse que é o interessante. E agora, quando a gente olha nessa perspectiva do plano redentivo de Deus na história da humanidade, quando a gente abre agora os parênteses e faz com que a igreja se torne, né, aquilo pelo qual a Bíblia já nos ensina, que ela é o mistério que estava oculto, ou seja, ela é agora a expressão do Israel de Deus indo atrás de cada ovelha perdida no mundo. Né? Então, olha só, aí onde entra o parênteses. Por isso que essa teoria da dispensação, ela é muito interessante. Uma frase, expressão também que eu acho interessante, é quando os apóstolos, os discípulos estão com Jesus, ele fala, Senhor, é nesse tempo que restaura Israel? Sim. É uma frase mesmo. Parece que... Faz sentido, né, Júnior? Faz sentido. Começa a fechar tudo. Porque eles tinham tanta necessidade. Para nós, que já estamos aqui há tanto tempo, né? A gente não vê assim, uma necessidade, porque a gente tem atrás de nós uma história de 2000 anos, em que o Senhor não voltou. Mas para eles, né, era muito, né, a palavra, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Exatamente, Atos 1:6. E ele lhes respondeu, não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viste subir. Eu até aqui me confundi na hora que eu citei. Eles perguntam ao Senhor, e o Senhor responde, logo depois que o Senhor responde, elevado aos céus, eles ficam olhando, e agora vem os anjos e diz para eles, regacem as mangas. Ele vai voltar. Mas ele vai voltar na hora dele, né? O próprio Jesus disse, não compete a gente saber, né? Esse mesmo Jesus que dentro foi elevado, ele voltará. Então, essa expectativa da volta para eles, essa última semana, era muito forte, era muito pujante. Por isso, também, a gente nota, né, nos textos bíblicos, falando sobre o anticristo, falando sobre a volta de Jesus, sobre o reino de Deus, era muito presente. E a gente agora, vamos lá, vamos voltar para a aliança e para a dispensação. Não tem como a gente não olhar para a história de 2000 anos e falar que aqui realmente não houve o quê? Uma pausa. Houve uma pausa, isso é fato. Porque como que explica 70 semanas de anos? Só se explica pela pausa. Ou as 70 semanas de ano não era de fato literal. Ela era de fato alegórica. É só assim que a gente explica. Tá bom, meus irmãos? Eu sei que talvez crie aquele senso de frustração, né? Porque a gente quer saber quando acontecerá. E talvez a nossa maior proposta aqui não é fechar, né? É dizer, tá aberto, pode acontecer, né? Mas esse quadro dispensacionalista literal aí tem muito sentido, né? Tem, Júnior. Tem muito sentido, porque quando eu falo da restauração lá, você mesmo falou de Herodes, o Grande,
que fez lá toda, ficou em Jerusalém, o templo, está dentro daquilo que Jesus fala que a discípula fala. E sabe, Júnior, tem muito sentido, a não ser que as 70 semanas tenha talvez um outro significado maior do que a gente imagina, ou... Então, perceba, Né? a igreja, Júnior, quando a gente começa a ver a igreja como o novo Israel de Deus, tem todo sentido também. E quando a gente começa a ver a igreja como o novo Israel de Deus, mas o surgimento da nação de Israel com o propósito de um desfecho, também tem todo sentido. E quando a gente está aqui hoje, no ano de 2025, e a gente sabe que em 1948 o povo judeu voltou para Israel, aí faz mais sentido ainda. Por isso que a gente, nessas horas, a gente se cala diante do Senhor da história e se apequena, dizendo, Senhor, estamos aqui para cumprir com o que o Senhor tem para nós. Porque o que vai ser? Como será? Né? É tudo muito enigmático. Né? E aqui entra os parênteses, né? Então, agora vem aqui o intervalo. Leia para nós também o intervalo. Esse é o grande intervalo. Ó. Aqui. Intervalo, a era da igreja. Tempo indefinido. O parêntese dispensacionalista. A lista, período entre... É o que? 69? Isso. Deixa eu aumentar aqui a letra. Eu vou aumentar um pouco. Deixa eu aumentar aqui. Entre as 69 e 70 semanas, é isso, né? Isso, ó. Pronto, aqui. Entre a 69ª e a 70. Então, ou seja, é um parênteses. Está aqui, meus irmãos. Estamos vivendo esse parênteses. E aqui é muito legal, porque a gente, nessas horas, a gente fala assim, faz muito sentido isso daqui. Por isso, Júnior e irmãos, que a leitura milenista, pós-milenista, que vê a tribulação, que vê as pragas, os selos, as taças, como o mesmo evento que é alegórico, ou que pode ser o único evento na história que estão representado por vários papéis, mas os parênteses aqui também é muito interessante, porque a gente está nele. Podem ver agora, vamos dar mais uma pausa aqui. Nossa influência ocidental. Nós somos o que o cristianismo foi na Europa e em todo o Ocidente nesses 2000 anos, com o catolicismo romano, parte do ortodoxismo grego também, né, catolicismo ortodoxo grego, e depois a reforma protestante formou esse Ocidente. Estamos nesse parênteses, né? Então, continua, Tomé, para nós? Então, o Israel de Deus aí é um Israel espiritual mesmo, né? Daqueles que não vai ser o Israel de sangue, né? Porque o parêntese seria esse. Isso, o parênteses. Trata do Israel espiritual. Né? Isso. O Israel espiritual desse parêntese é a igreja, é o mistério oculto. Por isso que quando a gente teve as matérias de eclesiologia, que a gente falou sobre a grandeza da igreja, o que representa uma igreja. Pode ver, Júnior, qual que é a luta do diabo? A luta do diabo é contra a palavra de Deus ou contra a igreja de Deus, né? Pode ver, qual que é a grande batalha do diabo? Ou é neutralizar e desfigurar a palavra, tentando mostrar que a palavra de Deus não é a revelação sagrada, ou naquela igreja, que é a igreja agora de Deus, tentar fazer com que ela seja uma igreja nominal. Uhum. Quando a gente consegue ser liberto dessas duas práticas, a gente se torna um pedacinho daquilo que era a igreja apostólica. Não é? Pode ver. E a gente está vivendo esse período. E aí a gente resgata o quê? O verdadeiro poder e a verdadeira autoridade. E mesmo nesses 2000 anos, quem realmente se colocou diante de Deus e diante da palavra, crendo em Deus, crendo na palavra e tendo uma vida baseada na fé, na regra e na prática da palavra, teve uma autoridade ímpar na história. Ora sem dons e talentos, ora com dons e talentos. Mas a gente vê que um cristianismo lindo foi manifesto, ora na igreja primitiva, na patrística, os pré-reformadores, nos reformadores,
na igreja contemporânea. Perceba que a igreja, sim, ela é guardiã do reino. Ela representa agora o que o Israel representava ali no momento em que Jesus vem restaurar os seus. Ele restaura os seus, ele abre as portas dos céus, e agora essa igreja que nasce com os judeus, ela é espalhada para o mundo. Por isso que nós somos o Israel espiritual, né? Então tem tudo a ver. O Israel espiritual, ele se integra com a igreja. Olha assim, entendeu? Exatamente. E aqui é uma nova dimensão, né? Aquela igreja que nasce baseada na fé judaica cristã, ela se expande ao mundo gentil e abraça o mundo gentil, mas ela não perde, né, característica nem judaica nem cristã. Pode ver que o romanismo, Júnior, o que ele fez? Ele se emancipou do judaísmo. O romanismo criou as suas bases onde? Na tradição e na magistratura. Ele se emancipa do judaísmo, porque no momento em que ele se une ao judaísmo, ele vai ter que fazer uma escolha entre a tradição judaica e a tradição cristã. Nós, por exemplo, igreja do século XX para o século XXI, houve um resgate ao Velho Testamento. Em outras palavras, houve um resgate das verdades do Velho Testamento. E todo o protestantismo fiel, como foi a patrística, havia um resgate ao Velho Testamento. Porque o Velho Testamento vai dar sentido ao Novo. O Velho Testamento, mesmo que tinham práticas que eram para aquela velha aliança, mas as verdades espirituais e monoteístas estão lá. E quando a gente faz essa ponte para o Novo, não sobra culto para mais ninguém, a não ser para o Cristo ressurreto. E é muito raro você ver um romanista, católico romano, ou a mesmo ortodoxo grego ou russo, valorizar o Velho Testamento. Ele vai valorizar a história deles enviesada do quê? De tradições, de crendices, né? de relíquias, porque é em cima disso que eles fundamentam a nova revelação deles, né? Então, conclua para nós, Tomé, aí vem aqui, né, essa parte aqui, ocorre a morte e tal, né? Ocorre desde a morte de Cristo até o arrebatamento da igreja. Ou seja, então, segundos diz, por isso que o arrebatamento é muito forte na teoria dos dispensacionalistas. Aonde se fecha esse momento aqui? Se fecha com o arrebatamento. Porque aí volta a última semana com quem? Aí onde entra esse último passo. Leia para nós, Tomé, por gentileza. A última semana, 7 anos, a grande tribulação, o foco de Deus retorna a Israel, o príncipe que há de vir, anticristo, faz uma aliança e depois a quebra. Período futuro que se inicia com arrebatamento e culmina na segunda vinda de Cristo. Daniel 9, 27 e Apocalipse 6, 19. Ou seja, por isso que o dispensacionalista não tem, na opinião deles, o arrebatamento acaba sendo esse momento aqui tão fundamental para explicar esses parênteses que se fecham. Agora eu pergunto, olha que curioso, olha só que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando a igreja nasce aqui, né, a igreja nasce com o advento de Jesus, e quando ela nasce também pela manifestação do Espírito Santo em Pentecostes, era uma igreja judeus mais gentios ou não? Logo na sequência. Foi só judeu, mas depois abraçou os gentios, porque no Pentecostes já abraça ali os judeus de outras nações. Não foi isso que aconteceu? Sim. Perceba. Ó, que interessante. Nesse momento que foi, vamos dizer assim, esse período do intervalo, é judeus mais gentios. Por que agora não pode ter um regresso de novo de gentios e judeus sem a necessidade do arrebatamento também? Você percebe que quando a gente fecha e a gente coloca aqui o episódio para fechar o parênteses, é um acréscimo nosso? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Porque num primeiro momento aqui,
Os judeus, a igreja era composta por quem, meus irmãos? Nos primeiros 100 anos. Por quem que a igreja era composta? Judeu, todo tipo de judeu. Principalmente judeus. Nos primeiros 100 anos, os apóstolos e discípulos iam pregar na sinagoga, e na sinagoga, depois que eles não queriam ouvir, pregava para os gentios, e aí começava todo o projeto de igreja, não foi assim? Nos primeiros 100 anos, não foi gentil e judeu, não, era judeu e gentil, judeu e gentil, judeu e gentil, judeu e gentil, porque era assim. Pode ver que é assim em Atos 10, depois lá em Atos 18, em Éfeso, em Corinto, qualquer cidade. Paulo ia primeiro para a sinagoga. Essa era uma prática comum. Depois dos primeiros 100 anos, aí sim já tinham outros grupos e já tinha se pulverizado no Império Romano e em outras nações. Nós não tivemos aqui, para abrir esse parênteses, a gente abre com o advento da morte, da ressurreição e a vinda do Espírito Santo, mas é judeus e gentios. Ora, quem disse que o fechamento desses parênteses tem que vir com arrebatamento? Não pode ser uma continuidade de gentios e agora voltar os judeus? Porque a gente sabe, meus irmãos, que durante a história da igreja, essa mágoa que os judeus tiveram do cristianismo não foi por causa da igreja primitiva. Eu não sei se vocês sabem, eu já mencionei em outras aulas, mas para os alunos novos talvez eles não saibam, a ira que os judeus criou contra os cristãos foi aonde? Foi nas cruzadas, meus irmãos. Durante esses primeiros séculos, esses grupos que não aceitaram Cristo como Messias, eles não tinham ira, eles sabiam conviver. Os judeus conviviam com qualquer religião. Convivia com muçulmano, conviveu com hindu, conviveu com religiões orientais. Os judeus sempre viveu com religiões egípcias. Eles sempre conviveram. Eles nunca foram assim tão antagônicos. A grande ira dos judeus contra o cristianismo é por causa das cruzadas. Porque nas cruzadas eles se tornaram obrigados a se tornar cristão. Podem ver que um pouco antes, com o advento das conquistas islâmicas, os próprios muçulmanos não obrigavam os judeus a se converterem ao Islã. Eles sabiam conquistar as terras, as nações, colocavam o Islã como religião oficial, mas eles não obrigavam ninguém a se tornar muçulmanos. Mas por volta das cruzadas, ali por volta do ano 1000, e todas as cruzadas mandava-se matar qualquer pagão, inclusive judeu. E aí eles criam essa versão. E como se não bastasse também, meus irmãos, depois disso, Lutero, quando ele faz a reforma protestante também, ele achou que os judeus iam se aproximar dele. Os judeus não se aproximando, ele também cometeu alguns deslizes. Isso é histórico. Lutero também escreve um pacote de coisas amaldiçoando os judeus. Já que esses judeus que tinham 500 anos de história de rixa contra os cristãos, eles viam Lutero também como o quê? Como mais alguém que amanhã vai mandar matar a gente também, como fizeram eles nas cruzadas. Essa rixa dos nossos, vamos dizer assim, dos judeus, só vai perder agora, mais recentemente, depois do protestantismo chegando nos Estados Unidos, a comunidade protestante sendo aliada dos judeus, os protestantes mostrando um valor à tradição judaica. Isso tudo aconteceu nos últimos 100 anos, então os judeus começaram a ter um apreço novamente, um regresso ao cristianismo por causa do verdadeiro protestantismo, e mais recentemente depois do Estado de Israel, porque os protestantes sempre respeitaram muito, e tem, dentro da história dos judeus, os judeus ficam surpresos como nós, protestantes, conhecemos as histórias deles e valorizamos. E aí eles falam, mas como esse grupo estuda tanto? Porque nós nos diferenciamos do quê? Do romanismo. Então, percebam, não poderia ser o fechamento desses parênteses, não poderia ser só um retorno natural entre os gentios, que agora é essa igreja de gentios, mais judeus? Poderia. Então, percebam que quando a gente fecha e coloca o advento do arrebatamento para iniciar a última coisa, a gente sempre está pintando o quadro, né? Tá bom? Mas você acha que há um plano de Deus
para a igreja, a unidade da igreja entre judeu e gentio, e um plano de Deus para a nação de Israel? Distinto? Então, aí onde entra aquilo que eu falei para você dos dons no início dessa aula, Júnior. Lembra que eu falei que a igreja foi não mais exercitando os dons, e de repente, há 100 anos atrás, começa de novo, e hoje estamos assim. Eu pergunto, quem foi que estabeleceu os judeus na nação de Israel? Foi quem? Foi Deus, não foi? Deus permitiu com que algumas coisas acontecessem para eles voltarem à nação de Israel em 1948, não foi? Então, na minha opinião, Júnior, eu quero acreditar que nesse desfecho de finais dos tempos, nós teremos sim, a Igreja de Jesus vai ter um papel e o povo judeu vai ter outro papel. Por quê? Porque, na minha leitura, isso é a minha leitura, tá, Júnior? Não estou afirmando que vai. Eu faço essa leitura também um pouco mais literal. A literalidade, para mim, ela é importante, na minha leitura apocalíptica. Mas eu deixo aberto aqui para as alegorizações. Então, na minha concepção, o aliancismo tem a ver com dispensacionalismo, eles se completam. E na minha leitura, Israel tem uma participação muito importante, sim, com esse desfecho. Não que eles estão à parte, mas que eles estão incorporados. Ou seja, eles não sabem, mas nós sabemos que eles estarão sendo incorporados para esse momento do desfecho. Entendeu? É o que eu penso. Entendeu? É o que eu penso. Eu sei que é muito polêmico, né? Mas é o que eu penso. Tomé, você tinha levantado a mão? Queria fazer alguma pergunta? Não só ia fazer um comentário, mas acho que o pastor já falou já sobre o fechamento, né? Eu também não vejo que há uma necessidade de fechar essa semana com arrebatamento, né? E depois iniciar ela, porque eu acho que esse período que compreende a última semana vai começar sem a gente se dar conta. Exato. Porque a Bíblia fala que Jesus ele só vai voltar quando o anticristo se manifestar. E não quando ele começar na história, quando ele se manifestar como o anticristo. Quando ele se revela como aquele que se opõe contra tudo que é objeto de culto e Deus, e isso vai acontecer no meio da semana. Então, a semana inicia sem ninguém se dar conta. Então, é exatamente. Por isso, assim, como eu já disse para vocês, eu sou pós-tribulacionista, irmãos. Eu sou pré-milenista e pós-tribulacionista. É a minha linha, até o momento, tá bom? No entanto, irmãos, o que eu penso? Eu penso mais ou menos dessa forma. Israel está totalmente no bojo, Júnior, porque, segundo a leitura, na minha concepção bíblica, o templo vai ter que estar de pé, os judeus e a estrutura da religião judaica, como era nos dias de Jesus, vai ter que estar funcionando daqueles mesmos termos, o sacrifício vai ter que estar sendo praticado, ou seja, e é nesse contexto que o anticristo ele é colocado ali, né, como o Messias. Então, num primeiro momento, ele vai como se fosse o Messias. Para nós, né, a gente já vai ter essa evidência. Então, por isso que eu sei que é muito complicado, é muito complexo, mas essa é a minha leitura. É a minha leitura mais clara, mais evidente, entendeu? Pode falar, Tomé. Esse dia eu estava vendo um vídeo da Aline, sabe, a Aline Israel? Eu tive pensando, é só uma exposição, tá? Você já imaginou que talvez não seja preciso o templo ser erguido? Porque, assim, a Aline, ela entrou dentro do Domo da Rocha, da mesquita lá de Al-Aqsa. E ela foi até o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que fica exatamente ali dentro da mesquita. E aonde era o Santo dos Santos no templo, todo mundo pisa agora ali. E a Bíblia fala, né, que quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem lê entenda. E os muçulmanos já causou muita desolação, né, para o povo de Israel. Você vê, que entendimento curioso seu, entendeu, Tomé? Mas, assim, a gente tem hora que acrescentando outras coisas em virtude da complexidade, né, da própria profecia, né? Só para a gente... A questão que o Tomé falou é interessante, porque leva a outro pensamento, né?
Sim. O Abominável da Desolação também aconteceu lá quando o porco, o Antíoco Antíoco Epifânio. tem. Exatamente. Por exemplo, teve um episódio da destruição do templo, não sei se o pastor já leu a respeito, mas fala que tem até aquele desenho no Arco de... Qual que é o nome? Arco do Triunfo, né? O Arco do Triunfo na França, que retrata a destruição de Jerusalém. É o general Tito, se eu não me engano. Fala que todas as legiões que compunham o exército romano naquela época eram das províncias que era do Oriente Médio, que era o povo que odiava Israel já. E o Oriente Médio ali, essas legiões que compunham o exército, era, na sua maioria, de muçulmanos, vamos dizer assim. Então já era um ódio nativo dos muçulmanos. A história que eu li, inclusive, conta que o general ele tentou impedir a destruição, só que ele não chegou a tempo de impedir aquelas legiões de causar o estrago que causaram. Então, é interessante. Por isso, assim, irmãos, tudo, a gente tem que, e aqui, né, para eu fechar, eu quero até mostrar aqui rapidinho, mas eu queria fazer uma citação. Por isso que eu gosto de fazer a leitura do texto e deixar a Bíblia falar. Aí, quando eu vou para a minha literalidade, logo na sequência eu falo assim, aqui eu não sei o que é, vamos um pouco para a história, né, para a gente poder ser fiel ao texto, e depois a gente vai para a alegorização, e a gente deixa aberto, e espera e aguarda, para que a gente não se, né, não fale coisas que da nossa cabeça, mas são leituras interessantes. E só para a gente fechar aqui, agora, irmãos, olha só, aqui, ó, o quadro, o sistema dispensacionalista, né, a teoria de visões, aí vem, deixa eu só diminuir um pouco aqui, aí vem as premissas, né, uma hermenêutica literal, né, a distinção entre igreja e Israel, o dispensacionalista aí, Júnior, ele faz essa distinção, né, eu acho que essa distinção ela é um pouco perigosa, como eu acabei de dizer, né, e o propósito último é a glória, né, de Deus como seu propósito final. E aqui vem também as divisões clássicas. Quem começou a fazer essa visão dispensacionalista, irmãos, um dos grandes divulgadores no mundo é Scofield. E a Bíblia de Estudo, ela não era uma coisa assim muito usada antigamente. Quem começou foi esse teólogo chamado Scofield, né? E aí surge a primeira Bíblia de Estudo, principalmente aqui no Brasil. Eu lembro. E, você lembra? Eu tenho aqui com muito carinho, até hoje, a minha Bíblia de Scofield. Quando a gente pega comparada às outras Bíblias, ela é muito mais simples, mas ela é interessante. E aqui vem um panorama, olha só que legal, só para a gente fechar aqui, deixa eu até diminuir a letra, já deu a hora. Aqui seria o resumo de tudo aquilo que a gente viu, né, sobre a dispensação, a 7, ó, é a inocência, a consciência, o governo humano, a promessa de Abraão a Moisés, lei de Moisés a Cristo, a graça, que é a igreja, e o reino milenar, que se inaugura, vamos dizer assim, com a segunda vinda até a eternidade. Então, assim, a dispensação trabalha com esses blocos. Percebam que aqui se mescla um pouco a dispensação com a aliança, né? Então, assim, eu gosto mais do aliancismo, mas eu acho muito interessante o dispensacionalismo, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? E agora a gente vai no final, por último, a gente vai trabalhar aqui, vou dar uma pincelada com vocês no mapa do Laurens, mostrando um pouco naquele mapa do Laurens uma explicação técnica de como você deve ler aquele mapa, tá bom? E por último, a gente também vai aqui para as 7 cartas do Apocalipse, e aí a gente fecha a aula de hoje, tá bom? Beleza? Vamos para o último bloco, rapidinho? Fechado? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Não? Então, vou parar a gravação, tá bom?